Fala, senhoras e senhores, bem-vindos aí a mais um episódio do Venture Fellows Videocast. Hoje estou aqui presente com uma convidada ilustre, mas antes de falar dela, vamos apresentar minha co-host. Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com você novamente. Eu sou a Bia, estou apresentando um podcast aqui com o Milton, que acabou não se apresentando. E hoje a gente recebeu aqui uma amiga nossa de longa data e também influenciadora, é um sucesso aí nas redes sociais. E vou deixar ela se apresentar então, é a Olivia Sensata. Eu sou Olivia, eu sou economista, eu ensino economia basicamente e outras coisas também nas redes sociais e costumo falar que eu sou tiktoker. Na verdade, verdadeira, eu me defino como tiktoker hoje. Muito bom. Hoje a gente vai falar de Creators Economy, que o pessoal gosta de falar bonito na Rádio Peão do ecossistema de startups, que é de umas economias que estão no olho do furacão, segundo os fundos de Venture Capital, né? E quando a gente olha para essa economia, a gente tem pouco contato com influenciadores, né? Então hoje a gente está tendo contato com você e a gente queria entender um pouquinho de você, Olivia. O que fez você optar por esse segmento de entrar no mercado de influenciadores, de criador de conteúdo? E como que essa criação de conteúdo também pode ajudar as startups no sentido de gerar um valor para as startups que estão buscando vocês para alavancar os seus negócios? Eu entrei nesse mundo por um pouco por vontade, um pouco por acidente. Assim, eu já queria falar minha opinião nas redes, já tinha começado a falar um pouquinho, mas aí com a pandemia, eu fiz parte da geração pandemia. A pandemia deu uma escalada aí no alcance e na audiência. Principalmente porque o assunto que eu abordo é um assunto delicado, que naquele momento as pessoas queriam muito saber. E eu dei muita sorte de falar uma linguagem que... É até curioso isso. Eu falo uma linguagem que tranquilizava muito as mães. E aí o primeiro nicho que eu cresci foi mãe. É uma coisa muito doida, que assim, que eu tinha muita blogueira de maternidade que me seguia e que me repostava. E aí eu criei uma audiência gigantesca de mães, assim, uma coisa doida. Aí depois eu fui crescendo para outras redes, aí eu fui pro TikTok, aí eu virei mesmo influencer mais geração Z. O meu público maior agora é geração Z mesmo. Basicamente isso. Agora, sobre como esse universo... Essa é uma economia muito difícil, é muito treta, assim... Alguns blogueiros de sucesso fazem parecer que é muito mais fácil do que realmente é. É difícil como uma startup mesmo. Quer dizer, eu não sei, né? Eu imagino que seja, porque eu não tenho uma startup, mas imagino que seja. Porque tem muito desafio, assim, de problema que você não existe solução ainda. Você precisa criar uma solução. E não existe mercado, porque não existe referência, porque é uma economia muito nova e os padrões que tem de mercado são, tipo, boca rosa, que é uma realidade muito distante da minha. Embora... eu esteja dando certo, não estou dando tão certo ainda. Então, usar ela como referência para mim não vale, porque os recursos que ela tem são muito maiores do que os meus. Ela tinha um tubarão no aquário, você sabia dessa história? A casa nova dela, A casa nova dela tem um tubarão. A gente tava vendo um vídeo no YouTube, não conhecia a Boca Rosa, a Bia falou pra mim. Falei, deixa eu ver o que é essa Boca Rosa aí. Daí eu vi que ela era até namorada daquele cara super famoso, Fred, né, que é super gente boa. E aí na casa dela, ela falou, não, tem um tubarão aqui. E ela começou a falar dos negócios dela, que ela fatura milhões, né, impressionante. Eu fiquei impressionada com o cinema. O cinema me conquistou. Da casa dela? É. Eu não vi. Eu só vi, uma noção geral da casa, que realmente é bizarro. Mas enfim, a Boca Rosa é uma referência, óbvio. É uma referência, acho que pra todo criador, porque ela realmente é uma empresária de sucesso, né? Saindo de um... Ela era, tipo, uma trabalhadora comum, andava de busão, assim, ganhava mal, e começou a produzir conteúdo e, enfim, começou a concentrar a renda... a receita, né, no YouTube, e ela pegou o boom do YouTube, que foi bem favorável para ela, e aí ela aprendeu a lidar com isso e lida muito bem com isso. Eu não tive a mesma sorte que ela, porque afinal de contas o TikTok não remunera, quando eu comecei não remunerava as visualizações, e quando remunera meio mal, desculpa aí TikTok, mas é verdade. Mas, enfim, eu tenho esses desafios e eu tento, óbvio, usar ela como exemplo, mas a minha realidade é diferente. Então, eu não posso usar uma agência que nem ela usa, né? Ela tem umas agências de referência muito maiores e que tem muito mais recursos. Então, as agências que me atendem geralmente são menores. Inclusive, a agência do Fred, eu sou agenciada também, enfim. Não que seja uma agência pequena, tá? Vocês são demais. Mas os recursos são menores para influenciadores que estão ainda no processo de se tornar boca rosas da vida. Então, tem muita coisa, por exemplo, eu tô num processo de transformar
eu não sei nem como falar isso, eu numa empresa mesmo. Eu já tenho, tá, CNPJ, mas eu quero realmente ter uma estrutura de empresa mesmo, com departamentos e tal, pra fazer tudo, porque senão fica tudo nas minhas costas e é muito difícil. E, cara, é muito, tipo, não existe referência, real, assim, não existe referência, ninguém sabe fazer, todo mundo que você procura fala, eu tenho esse problema também, tipo, é um universo, inclusive pra quem é empreendedor, tá aí uma coisa que vocês podem vender, que é um serviço de gestão de empresa para influenciadores, porque no fim das contas, a gente tem muitas frentes de receita e muitas frentes de produção, e a gente não consegue, eu não consigo atender tudo, eu não consigo atender os clientes de publicidade, vender infoproduto, fazer conteúdo gratuito que eu tenho que fazer, afinal de contas é esse o meu core business, sabe, é muita coisa, eu fico, e eu não sei gerenciar, e eu tô tendo que aprender na raça. Você que é empreendedor, você tá vendo que tem um problema aqui para você explorar e montar uma startup, né? Um problemão, e um problema que, assim, tem receita pra pagar esse serviço, sabe? Só que não tem gente oferecendo. Eu contratei uma agência pra me ajudar com essa parte de gestão, e eu escolhi essa agência porque elas entenderam isso. Elas falaram, o problema que você tá trazendo, ainda não existe solução, ainda não existe uma pessoa treinada para resolver esse problema. Então a gente vai ter que desenhar isso junto, se você tiver paciência. E eu achei demais elas falarem isso, porque é exatamente isso, assim. Se tiver a paciência de construir essa solução com a gente topa. Que foi a primeira agência que não chegou com um módulo pronto, assim, a gente vende cursos de impulsionamentos, faça 7 em 6, não sei o quê. Não quero isso, gente, não é isso, eu não sou infoprodutora, eu sou criadora de conteúdo, é outra pegada. E você falou que o seu core business é a parte de geração de conteúdo gratuito, né? Como que você seleciona aquilo que você vai trazer, enfim, se você... Da onde vem as ideias, digamos assim? Então, no começo, eu falava do que eu queria. Só que eu descobri que não adianta, porque no fim das contas existe uma carência muito grande de informação, né? Uhum. Então eu acabo tendo que voltar muitos passos para chegar no assunto que eu quero. Então acaba que a demanda vem dos próprios, tipo, de caixinha de pergunta, de coisa que... A demanda vem dos seguidores. Eles mandam um link no inbox, falam, putz, comenta sobre esse assunto, eu não tô entendendo nada. O que acontece hoje, depois de muita luta, é justamente que as pessoas querem saber minha opinião. Então sai uma notícia, tipo, Haddad criou um imposto X. Aí as pessoas chegam e falam, Olivia, quero saber sua opinião sobre isso. Então hoje eu foco mais assim. Mas, às vezes, eu tenho as minhas agendas, né? Tem assuntos que eu pessoalmente gostaria que as pessoas falassem mais. Então, sustentabilidade é um assunto super difícil e muito inacessível para a maioria do meu público. Porque eles nem... Sustentabilidade é uma palavra difícil. Então, eu tento desenhar, sei lá, como é que fala? Uma temporada de conteúdo sobre esse assunto de um jeito que vá desenhar legal. Ou então vem um cliente que quer que eu publique alguma coisa, que venda alguma coisa, e isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem, que para você vender alguma coisa, você precisa aquecer o público. Não dá para chegar do nada e falar, compre esse unicórnio. A galera não vai comprar, então eu preciso aquecer. Esse aqui eu não vendo. Não tá à venda unicórnio nem o camelo, mas ok. Enfim. Mas se eu fosse vender... o Power Focus. Se eu chegar lá falando, compre o Power Focus do nada, a galera não vai comprar. Agora, se eu explicar o que é, como que é, por que eu uso, aí a galera compra. Então, tem isso também, tem a demanda do cliente, que às vezes eu me adequo. Eu achei legal que você colocou que no começo você queria falar da sua agenda. E aí você provavelmente começou com essa agenda e talvez não tenha tido aquele resultado, né? E normalmente quando a gente monta uma startup, a gente parte de uma hipótese. E essa hipótese seria o equivalente à sua agenda, né? Então as startups vão lá, eu tenho minha agenda, quero ver se minha agenda funciona. Uma vez que você lança essa agenda para o mercado, você vai ter o feedback do mercado, se o mercado vai comprar essa hipótese ou não. A mesma forma com você, se eu vou comprar o discurso da Olivia ou não. E o que eu achei legal que você colocou? Você falou que começou a ouvir a sua audiência. Então, basicamente, você pegou os inputs, que nenhuma startup faz, fala, poxa, eu não posso trazer minha agenda sem antes saber o que minha audiência está querendo. E aí começou a construir isso, né? Eu acredito que isso foi ponto fundamental para você crescer, né? Fundamental. E muda tudo, assim. A galera fica... Eu tenho números muito bons, modéstia à parte, assim, sem querer me gabar, mas já me gabando. O meu número de engajamento e de vendas é muito maior do que o meu tamanho como produtora. E aí as agências ficam impressionadas, falam, nossa, mas como que você faz? Inclusive eles pedem para eu ensinar outros criadores agenciados para fazer isso e tal. E o segredo
É isso, é você escutar a sua audiência. O que eu tenho pra oferecer pra minha audiência que eles querem, né? Porque não adianta, eu posso ficar ensinando teoria dos jogos, aí vão falar, não tô nem aí pra isso e não vou vender nada. Tem que ser o que eu tenho pra oferecer, tem que combinar, né? Às vezes, dá muita vontade de falar o que eu quero, assim, mas o público não tá preparado. E aí eu tenho que entender isso também, né? Não adianta... Eu produzo conteúdo pro público, não adianta eu querer ser tão egocentrada. A dinâmica muito forte de Venture Capital, só que de criação de conteúdo. Então, tem um empreendedor que chama Naval Navicante, que ele tem um livro que é o Almanac do Naval, e ele fundou o AngelList, que é uma startup mais do que unicórnio lá nos Estados Unidos, super famosa. Todas as startups conhecem. Até que no Brasil ela já tem uma certa magnitude de impacto. E ele fala que o futuro da economia, para todo profissional, tem que estar atrelado em 3 coisas, né? Então, renda passiva, e aí tá falando muito de investimentos, investir de forma adequada para você colher os frutos da renda passiva ao longo do prazo. A segunda, que seria codar ou fazer alguma coisa que automatize processos, que você não precisa estar atuando em tempo real, que você pode dormir e continuar faturando. Então, quando você trabalha com a parte de tecnologia, você consegue automatizar e você consegue faturar enquanto você dorme, então seria uma renda passiva. E o terceiro, que é o que enquadra o que você está mais ou menos falando, que é a audiência, né? Então, se você não sabe codar, mas você consegue construir audiência, naturalmente você pode escrever livros, montar cursos, gerar conteúdo e continuar faturando enquanto você dorme e gerar renda passiva, né? Então, quando a gente olha para a Creators Economy, que é a que você está inserida, com certeza você é uma startup, né? A diferença é que a gente tem que entender se você é um unicórnio ou não, pode virar um unicórnio ou não. A gente tem o Primo Rico, que é super famoso, seguramente é um canal que pode virar um unicórnio, ele fatura milhões aí por mês, né? E tá uma economia numa crescente muito grande. Se você hoje falar com fundos de Venture Capital, tá na agenda de tese de investimento deles, Creators Economy. Então a gente já tem algumas iniciativas bem legais, tipo Rubla, ChatPay, MemberKit, própria Hotmart. Amo, de paixão. A Rubla tem uma sinergia com o meu conteúdo que é muito boa, que é justamente isso. Essa coisa de criar a conexão com a audiência, né? Porque, assim, o Primo Rico é fantástico e tal, mas ele não tem uma conexão com a audiência dele. Afinal de contas, ele tem um público gigantesco. Pra quem é creator e vive disso, porque ele tem outras fontes lá, inclusive o próprio YouTube. Essa coisa de criar a comunidade é muito boa. Então, a ideia da Rubla... E eu acho que eles foram se adaptando ao longo do tempo, né? O modelo inicial acho que não é o que é hoje. Eles nasceram como um automatizador de grupos de WhatsApp para comunidades, pequenas comunidades, mas ele olhava para uma comunidade muito específica. Depois eles foram aliando qual que é o melhor mercado, né? Eu não sei qual que é o principal modelo deles, mas eu acredito que eles estão num caminho muito positivo, até porque tem concorrentes surgindo no mercado dele. Então o mercado tem bastante atratividade, né? Mas falando um pouquinho do assunto de economia que você acaba tocando, enfim, eu entendo que tem um desafio muito grande também pro lado das empresas de contratar os criadores de conteúdo, né? Então quando você olha o Primo Rico, a XP tem uma participação no grupo do Primo Rico, né? E aí a dúvida que fica: qual que é o melhor modelo de relacionamento dos criadores de conteúdo com as empresas? É o modelo Primo Rico? É o modelo patrocínio? É o modelo comissionamento de afiliados? Como que você enxerga isso como longo prazo para o projeto da economia sensata? Eu confesso que eu fui fazer o meu DRE pela primeira vez esse ano para entender, justamente para poder, porque até então eu estava muito autônoma, né? Tudo a receita é minha e o investimento é meu, até que apareceu gente querendo fazer modelo Primo Rico. Falando, então, e se a gente colocar o dinheiro aí, não sei o quê? Eu falei, bom, deixa eu ver quanto que eu valho para poder entrar nessa discussão. Até então eu não sabia. E eu imagino que vários criadores, eu que sou economista, fui fazer DRE depois de 2 anos, imagino o resto dos criadores, né? Ninguém deve fazer. Mas eu acho que, assim, eu não topei ainda esse modelo Primo Rico, porque eu tenho medo de perder minha autonomia e meu poder. É que ele chegou num patamar que a autonomia que ele tem a perder é marginal, assim, então não faz tanta diferença. Eu não, pra mim faz muita diferença. Mas antes, as pessoas tinham esse negócio, né, de contratar creator pra divulgar produto e tal.
Antes as pessoas tinham, os criadores, né? Falava-se muito assim, você não pode dar opinião de XPTO, porque se te cancelarem, você não vai poder pegar tal marca. Você não pode dar opinião política, porque a marca não vai querer se associar com alguém que tem opinião política. Tinha todas essas regrinhas. Eu sempre falei, foda-se, tipo, eu vou seguir sendo eu mesma, e se eu não puder ganhar dinheiro sendo eu mesma, então esse business não é pra mim, eu vou pra outro business e beleza. Mas eu não vou fingir e deixar de falar minha opinião sobre as coisas pra uma marca querer se associar a mim. E com o tempo, isso foi se concretizando. Durante um tempo eu realmente tinha muita restrição, tinha muita marca que falava não pra mim, porque, você falou opinião de X, Mas aí agora, o jogo virou, né? Eu virei eu passo mais nas due diligence das marcas, porque justamente eu não me vendo. Então, tipo, se vir um contexto de um político X, eu vou continuar falando aquela coisa que eu acredito. E se vir um contexto político Y, eu vou continuar sem agredir, sei lá, a liberdade e o contexto político e as instituições e tudo mais. Então, o contexto mudou um pouco e agora as marcas me procuram muito mais, inclusive marcas mais sérias, né? O próprio Banco Central, tal, coisas mais sérias me procuram para fazer parceria justamente porque eu me posiciono e isso faz diferença na hora das pessoas acreditarem. Porque se for um influenciador que não se posiciona, né? Que só fica vendendo coisa. Tipo, como que você vai acreditar no que a pessoa tá falando, sabe? O tempo todo ela vem com uma oferta, vem com uma marca, não sei o quê, mas ela nunca fala, essa daqui é a que eu gosto, essa é a postura que eu valorizo. Então, no fim das contas, eu acho que isso tá mudando. Então, eu acho que esse esquema de parceria acaba ajudando muito, mas eu acho que as marcas ainda não encontraram um modelo efetivo, assim, porque existem várias formas, né? Tem um jeito que contrata um creator para ser do squad de criador, e aí o creator fica lá, tipo... eu queria pegar um exemplo de alguém que faz isso. Enfim, alguma marca que faça isso, mas eu não tô vendo... O Itaú faz isso. O Itaú ele contrata criadores para produzir conteúdo, então não é que nem a Magalu que tem a Lu, né? São os criadores que fazem parte do squad e produzem conteúdo na página do Itaú. Esse modelo funciona, mas... funciona pro Itaú. Pro criador, não, né? Porque você fica dependente da marca do Itaú. Tem um outro modelo que é a marca fazer parceria e vender no meu canal. Só que aí, pra marca, é muito mais trabalhoso, porque ele vai ter que achar vários criadores pra vender nos canais de vários criadores, porque senão ele não vai ganhar capilaridade. E tem o modelo de primo rico, de a marca entrar ali virar, junto com a empresa, um sócio e trabalhar naquilo junto com a pessoa. Eu prefiro o segundo modelo, né? Que a marca fecha comigo e eu divulgo e com outros criadores, e aí eu tenho minha autonomia, e se a marca quiser, ótimo, se não quiser, paciência. Mas eu não sei se isso converte tanto para a marca quanto... Porque o canal institucional da marca pode ser muito bom, só que é muito difícil, né? Fazer canal institucional que bombe. Sim. Então, eu acho que para a marca, o melhor é o modelo de ter um squad de criador. Mas pro criador, o melhor é ser contratado pela marca para divulgar no seu próprio canal, entendeu? Não, legal, tudo isso faz muito sentido. E a gente tá passando por esse momento também, né? Acho que a gente começou agora, recentemente, nessa frente de tentar se posicionar mais no digital e tentar gerar conteúdo, e tem sido uma experiência também difícil, né? Até porque a gente discute muito qual vai ser a nossa agenda, né? E é lógico que isso também vai sofrer influência do que, conforme o tempo for passando, conforme os feedbacks que a gente for recebendo, isso também vai influenciar bastante, direcionando a conversa. Exato. O legal é que a gente também tem parceiros nesse processo, né? Então, logo de largada, a gente conseguiu a parceria com a Power Focus, que eles foram super parceiros. Obrigado, Power Focus. E a construção... Focus me patrocina, porque eu tô precisando de... E é uma agenda que é insegura para todo criador de conteúdo, eu acho que para as empresas também, né? Porque no final a gente tem a Venture People por trás e a gente fica pensando qual que é a dor do empreendedor, né? E aqui a gente tá falando de conteúdo porque eu vejo que as empresas cada vez mais vão investir mais pesado em criação de conteúdo por questão de relacionamento, né? O desafio da marca é muito pegar no coração do cliente. Como que eu pego o coração do cliente? Ouvindo. Mas como que eu vou ouvir se eu nunca falei? Eu preciso começar de um start. E esse apoio dos criadores de conteúdos é fundamental. No modelo que vocês começaram especificamente, vocês começaram gravando antes de, né, criando um... Como é que chama? Storytelling?
Não, criando um conteúdo antes de postar, não é? Sim, sim. Eu já comecei na raça, tipo, comecei postando e errando. Então, o modelo de vocês é um pouco arriscado porque tem chance de vocês produzirem um conteúdo que ninguém tá interessado. E aí é uma perda. E o lado bom de postando e escutando é isso, né? Que você vai adaptando. Mas o lado bom também de vocês fazerem do jeito que vocês estão fazendo, que é produzir antes, eu adoraria ter essa organização. Nossa, como eu queria, cara, porque alivia muito, né? Tipo, você não... Enfim, vocês vão ver, alivia demais, assim, já ter o conteúdo e já ter uma linha e você saber pra onde você tá indo, porque é muito mais fácil você chegar onde você quer quando você sabe pra onde você tá indo, né? Eu não, eu fico ali escutando, então vou mudar a direção agora porque a audiência quer aquilo. Então tem esse lado, enfim, tem esses dois caminhos, né? Os dois são bons, mas os dois têm Não suas é fácil. dificuldades. Acho que o bottom line é um caminho árduo. É, muito. Mas me conta, qual que é o segredo de você gerar conteúdo todos os dias? Quantos conteúdos você faz por dia? Nesse momento eu não tô fazendo nada. Eu tô algumas semanas sem postar nada. Mas é porque eu tô desorganizada mesmo, é isso que eu falei, né? Eu tô passando por um processo de estruturar a minha empresa e é difícil. Então eu preciso me concentrar um pouco. Mas pra produzir conteúdo diário, cara, quando eu comecei, eu fazia o seguinte: todos os dias eu acordava e falava, eu preciso fazer 3 vídeos. E aí eu fazia 3 vídeos e aí eu postava. Aí com o tempo eu consegui ganhar experiência e aí eu conseguia gravar um pouquinho antes e ter como é que chama? Tem um nome isso, tipo não é repertório. Estoque. É, um estoque. Se fosse um estoque. Um estoque de vídeos pra conseguir postar sem precisar gravar todos os dias. Hoje o que eu faço é o podcast. Do podcast saem os cortes que eu vou postar nas redes. Então, no podcast eu já falo do assunto que eu quero, e aí eu faço os cortes, eu acho que é o modelo que todo mundo tá fazendo hoje, inclusive que vocês, né, estão se propondo a fazer, que é justamente já produzir o conteúdo e tirar. Esse é o caminho mais tranquilo de garantir que você tá, enfim. Só que o meu é trabalhoso, né, porque é um podcast diário, então... Enfim, quer dizer, o de vocês também é trabalhoso, não tô me desmerecendo não, mas aqui é diário, é meio punk. Já é intenso. É um baita desafio. Você fala de economia. Não necessariamente todo mundo fala de economia, né? E gerar interesse por esse tema deve ser um... Mas esse é o pulo do gato, porque você fala com uma linguagem acessível, né? Então, a pessoa que não necessariamente tem o background que a gente tem, a educação, que seja em administração, em contabilidade, ela vai começar a assistir seu vídeo e vai começar a entender um pouquinho que seja, né? Acho que principalmente num contexto, político, como a gente teve no ano passado também. Eu acompanhei um pouco do seu conteúdo e foi muito didático nesse sentido, né? Essa é a minha tentativa, de popularizar mesmo um conhecimento que é muito restrito, só para quem estuda o assunto, e que não deveria ser, porque faz parte da vida de todo mundo, né? Só que eu tenho 3 públicos, né? Isso é bem desafiador para mim. Eu tenho 3 públicos diferentes. No TikTok é a geração Z. No Instagram é um público alta renda, super educado, super... com formação, né, com graduações e tal. E no Quai, que eu tenho uma audiência muito grande também, tem um público classe C. E aí, com esse público, é muito delicado. Eu adoro fazer conteúdo para esse público, porque tem que ser, tipo, totalmente fora da minha zona de conforto, assim. Mas é um público de gente, assim, no interior do Piauí, que, não tem nenhuma das referências que eu tenho. Eu uso referência de um carro que nem tem lá, sabe? Eu uso referência... É tudo diferente. Então, é bem, tipo, chegar lá pra fazer conteúdo. Eu acho que, inclusive, isso que me ajudou no ano passado a trabalhar em campanhas. Conseguir falar com esse público, um público completamente diferente da minha realidade, num assunto tão complexo, é o que faz a diferença. Só que também é um saco isso, de ter que ter vários canais, porque senão você não consegue abarcar. É muito difícil. Como você chegou nesse público, nesse nicho tão específico, por essa ferramenta tão específica? Quai chama? Quai. O Quai chegou no Brasil, acho que o Quai colocou mais dinheiro do que a gente paga de imposto. Sério, eles colocaram muito dinheiro, pagando o criador para ir para lá. Eu sou parte dos criadores, eu sou membro, né, dos criadores deles de educação e notícias, e eles me pagam, e eles pagam muito bem, pra eu ficar lá. Então, o Quai me obriga a postar, Sim, é um me remunera pra postar diariamente, senão eu não recebo, e me remunera por views. Então,
Quer dizer, me remunera o fixo e mais as visualizações. Então, é uma remuneração que é muito atrativa. É um modelo maravilhoso pra gente que é criador. Porque você vai querer, óbvio, performar e fazer o seu melhor. E você fica super motivado. E você vê o dinheiro vindo. E você fala, nossa, quero fazer mais. É muito legal. Só que o Quai, como ele entrou desse jeito, né? Meio que comprando o criador, ele também entrou comprando audiência. Então, por isso que entrou muito classe C e D, porque a galera entrava pra ganhar dinheiro. Tipo, ele pagava pra você criar conta, você ganhava, tipo, sei lá, 30, 50 reais, 80 reais. Tinha momento que eles pagavam, tipo, 80 reais pra você criar uma conta. E aí, por horas assistidas. Então, se você assistia 15 minutos por dia, você ganhava, sei lá, 15 reais, sabe? Você ia ganhando. Então, uma galera, quando eles entraram, da classe mais baixa, entrou lá pra cumprir as missões e fazer dinheiro. E no fim, a ferramenta é viciante, né? Então ficaram viciados. E eu entrei pra produzir conteúdo lá, tive que aprender. É legal. O Quai é um outro universo, assim, que geralmente a gente não acessa, assim. É outra linguagem, é tipo mudar nada contra, inclusive eu adoro. É tipo mudar da, sei lá, CNN, Globo News pra... não sei qual é a Record, sabe? Tipo, você sai de um... Não, o exemplo foi ruim. Mas enfim, é tipo mudar de Netflix pra Record. São produções completamente diferentes. Linguagem, tudo diferente. É engraçado isso. E aí você falou que no começo você acordava e tinha que criar conteúdo. Esse processo criativo, você tinha um processo claro? Ou eu falava, putz, acordei hoje e vou falar sobre XPTO. Como que era esse processo criativo? Eu tenho muita sorte que eu consigo pegar e gravar a qualquer hora de qualquer assunto. Eu não tenho muito estresse com isso. Tem gente que sofre, né? Tem gente que precisa roteirizar. Eu não tenho processo criativo, eu sou freestyle total. É a prática também um pouco, né? Imagino que no começo tinha um pouco mais de dificuldade, depois... no começo eu gravava... inclusive ontem, nesse meu processo de me transformar numa empresa, eu comecei a contar as horas de todas as minhas atividades pra saber precificar. E aí, eu fui contar a hora. Ontem eu gravei um vídeo de publicidade, eu demorei 15 minutos pra gravar um vídeo de 3 minutos, mais ou menos. Só que, gente, antes, quando eu comecei, eu demorava um dia inteiro pra fazer um vídeo de 3 minutos. E eu mesma editei, eu mesma fiz tudo, assim. E foi 15 minutos. Eu falei, caramba, eu tô muito boa nisso, velho. Tô muito eficiente. E aí você aproveitou isso, você até fez um curso recente de TikTok, achei super bacana. E nesse curso você ensinou outras pessoas a como viralizar e como atuar no TikTok. O que você aprendeu nesse processo, ensinando outros criadores de conteúdo? Que não existe fórmula. Que vai ter gente que não vai dar certo com as ferramentas que eu forneci, no matter what. E vai dar certo com outras ferramentas. Eu aprendi que realmente tem tipo de conteúdo, nicho, né, de produto, que ainda não existe uma solução de rede social para eles. E, coitados, assim, porque realmente tem coisa que é muito difícil vender online, muito difícil. E que as pessoas ainda não entenderam, muita gente ainda não entendeu o que é a rede social. Tem gente que acha que é... Porque as pessoas entram nesse mercado de criador de conteúdo achando que vai chegar onde eu tô, né? Tipo, que você faz o conteúdo e que você ganha dinheiro, não. Mas eles não entendem que você tá ali numa função, sei lá, seja para educar, para entreter, você tá ali numa função. E é isso que vai te fazer gerar receita. Se você não entender que antes de fazer dinheiro, você precisa ter uma função na rede social, você nunca vai fazer dinheiro na rede social. Nunca. Parece que é um processo de disciplina e foco, né? Fala assim, vou me propor a fazer isso, tanto tempo eu acredito no processo e no longo prazo eu vou colher. É como se fosse um investimento, né? Você não vai ficar milionário do dia pra noite, como diz a Betina, né? Mas você tem que estar sempre lá, todo dia plantando uma sementinha, até que daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, de repente você começa a atuar. Pode ser que tenha um tiro de sorte? Pode ser. Teve alguns influenciadores que tiveram esse tiro de sorte, mas não é a regra, né? Nesse sentido, tem gente que quer, e isso eu até não poderia, falar isso por causa das minhas parcerias com as redes. Mas nesse sentido, as redes enganam porque vendem o impulsionamento, né? Então você entra no TikTok, eu vou fazer meu vídeo, vou impulsionar, vou chegar em mais pessoas, vou entrar no Instagram, vou vender, porque vou fazer conteúdo impulsionado. Eu não acredito em conteúdo impulsionado, porque eu acho que engana. Você não tem a noção real do que a galera tá interessado. Você tá ali fazendo um clickbait pago
pra pessoa engajar. Isso não significa que a pessoa que realmente quer o seu produto, etc. Então, tem isso também. A galera quer encurtar o caminho, mas eu acho que antes de você ir pro impulsionar, muita gente quer começar impulsionando. Inclusive, no curso teve gente que começou impulsionando. Não faz isso. Vai no orgânico, até você se encontrar, depois você impulsiona. Mas tem gente que quer encurtar caminho de qualquer jeito. Bom, a gente tá caminhando pro final, então, antes da gente encerrar, a gente sempre faz essa pergunta pros nossos convidados. Se você puder deixar uma indicação de um livro, um filme ou uma série, algo que você tenha lido, assistido, enfim, que você gostou. Tá, eu recomendo muito a série do Spotify, porque é muito realista. É muito tipo, o mundo não é tão legal assim. Eu recomendo muito a série da Uber também. É menos realista, é muito mega produção e tal, mas você enxerga ali que as coisas, enfim, operam de um jeito que você nem sempre imagina. E eu recomendo muito a série do WeWork, porque essa série é muito bem produzida, é incrível. E esses dois, né, o cara lá e a esposa, são pessoas, enfim, podem ter seus problemas, mas são pessoas fascinantes, né? Você fala, caramba, que gente doida, né? Enfim, essas 3 séries eu recomendo demais. Recomendo também, a gente assistiu e adorou. São ótimas recomendações. Pra mim, Spotify é o melhor de vida real. E aí, pra só complementar também, eu sou apaixonado pela do Silicon Valley. E o que é legal, que se você assiste o Silicon Valley um pouco mais atento, você vai ver que ele explica os conceitos, né? Então tem conceito de fundraising, de cap table. É uma aula. Eu falo pra ele, a cada episódio dá pra resgatar um conceito ali, você aprende alguma coisa que vai ser útil. Onde Então, que passa aqui no Brasil? tá na HBO. É uma série um pouco mais antiga, mas é engraçado, assim, que ela pega muitos pontos que são atuais ainda e algumas discussões, assim, muito relevantes, até pós-pandemia, assim, pensando em tudo que a gente passou. A série passou antes da pandemia, mas várias coisas, assim, que eles falavam que dá pra puxar pro nosso contexto. Eu assistia nos Estados Unidos, aí eu mudei pro Brasil e eu não soube como terminou, então eu preciso ver, porque eu não sei como que acaba. E é muito divertido, a gente dá muita risada. É bem leve, então, assim, O uma Robinho série que tá aqui antes com a de gente é o dormir, Grey sabe? Foil, né, Robinho? Bota a imagem do Robinho pro pessoal conhecer aí. Bom, legal, pessoal. Bom, obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Para você ficar antenado nos próximos vídeos, nos nossos próximos convidados. Obrigada novamente também para nossa convidada, Olivia. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Não deixa de se inscrever no nosso canal, dar o like, comentar e compartilhar com os amigos. E não esquece que se você precisar contratar gente para sua startup, é venturepeople.com.br ou me chama lá no WhatsApp. Meu acesso é super fácil lá no LinkedIn e a gente troca uma ideia, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência e ficamos por aqui.